Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é uma retrospectiva do crédito imobiliário durante o ano de 2021 e algumas expectativas para o ano de 2022. Vamos lá? O ano de 2021 foi um dos maiores e melhores anos no crédito imobiliário em todos os tempos. Nós batemos recordes de concessão de crédito, especialmente no SPPE, nem tanto no Casa Verde e Amarela, mas foi um ano ímpar, de grandes conquistas e vitórias. A gente prepara uma apresentação, eu vou compartilhar. Bom, antes de a gente começar a falar em 2021, vamos falar um pouco de 2020. É um ano que começou tenebroso em função do início da pandemia, mas no segundo semestre ele deslanchou e tivemos grandes negociações e um aumento do crédito. A expectativa do relatório FOCO, no dia 24 de dezembro de 2020, nós tínhamos uma projeção do IPCA 4,39 para 3,34, o PIB, que foi negativo em 2020 para um crescimento de 3,49, o câmbio de 5,14 ficaria em torno de R$ 5,00 e a Selic, que estava a 2%, ficaria 3,13. A gente vai falar sobre o que aconteceu em 2021. Aqui já é o Focus do dia 24 de dezembro de 2021. Tem o cenário hoje, em 2022, 2023, 2024. Em 2021, o que a gente teve? O IPCA fugiu da curva, a gente já tinha alguns sinais com o IGPM e o INCC durante 2020, e o IPCA disparou. A expectativa está em torno de 10,02% para finalizar a inflação do ano de 2021. O PIB, que foi uma boa surpresa, em 4,51, já esteve maior. O câmbio, que tinha uma expectativa em torno de R$ 5,00, ele disparou. A Selic, vejam que estava com a expectativa de 3,13, fechou com 9,25. Para 2022, com IPCA menor, praticamente metade do que foi em 2021, em torno de 5%. O PIB vai ser a grande decepção do ano de 2022. O crescimento vai ser muito baixo, 0,42 a expectativa hoje de mercado. O câmbio vai ficar mais ou menos estável, em torno de 5,60, e a Selic ela tende a subir durante 2022 para 11,50. E temos a expectativa de queda a partir de 2023 e 2024. Queda também do IPCA, um aumento um pouco do PIB, e o câmbio, uma queda. Essa é a expectativa do relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Como nós falamos inicialmente, 2021 foi o melhor ano da história do crédito imobiliário, propiciado especialmente pela conjuntura da queda da taxa de juros. A gente sempre procura mostrar esse quadro para ressaltar o quanto foi importante uma queda de uma taxa média acima de 10% para uma média em torno abaixo de 7%, chegando até um pouco mais baixo que isso no mercado. Isso propiciou uma redução de aproximadamente 23% na prestação e na exigência de renda. Isso é que propiciou tudo isso que nós falamos, o crescimento e a possibilidade de incremento de mais pessoas no mercado de crédito imobiliário, em especial no SBPE. Uma faixa importante das pessoas que financiavam no Minha Casa Minha Vida, hoje, Casa Verde e Amarela, na faixa 3, migraram para o SBPE. Por quê? Porque a taxa de juros e o custo efetivo total no SBPE estava equivalente e muitas vezes menor. O ano de 2021, final dele, propiciou o retorno da TR, da taxa referencial, que estava zerada desde 2017, e o aumento da inflação e da Selic, a partir do dia 16 de novembro, a TR retornou. Vejam que ela retornou, ela foi crescendo, hoje está num patamar um pouquinho maior, mas não deve chegar no patamar que aconteceu em 2015, quando a Selic estava a 14,25. Isso tem consequência no financiamento imobiliário, em especial nos contratos atrelados à TR, que é o tradicional, e a modalidade poupança, que passam a ter atualização monetária no saldo e nas prestações.
No SBPE, a gente tem 4 opções de modalidade de financiamento e diferenciação de indexadores no crédito imobiliário. A gente tem o tradicional, que é uma taxa de juros fixa mais a TR, que é o mais utilizado no mercado. Também nós temos a opção de juros fixos, mas de vez a TR, o IPCA. Esse aqui é adequado para alta renda, maior volatilidade. Então, algumas pessoas que contrataram na expectativa do IPCA estavam em 2020 baixo, e hoje nós chegamos a em torno de 10%. Então, as pessoas estão sofrendo e muitas pessoas estão migrando para o tradicional ou para a modalidade poupança. Nós temos também a modalidade pré-fixado, para o perfil de cliente conservador, em que só tem os juros fixos, ou seja, do começo ao fim, o cliente sabe quanto que vai ser a prestação e a evolução do saldo devedor. E a última modalidade criada foi a modalidade poupança, que tem uma parte de juros variável. Então, tem uma parte que é fixa, que é a rentabilidade do banco, e o restante dos juros é o rendimento da poupança. O que aconteceu? A Selic subiu, o rendimento da poupança subiu, a prestação nesses contratos subiu. Muitas pessoas foram pegas de surpresa em função desse aumento. Então, também migrando para o tradicional ou vendo alternativas para poder continuar fazendo os pagamentos mensais. Aqui a gente vai mostrar um cenário do que aconteceu durante 2021 com a Selic e a remuneração da poupança e, consequentemente, a taxa de juros dos contratos. Você vê que a Selic começou em janeiro a 2%, a remuneração de poupança era 1,40%, com a taxa de 2,99, daria uma taxa de juros anual de 4,39%. Aí, em março, a Selic foi para 2,75%, a remuneração de poupança já subiu para 1,925 e, consequentemente, nós tivemos o aumento da taxa de juros dessa modalidade. E assim por diante. Aí a Selic foi para 3,50, 4,25, 5,25, 6,25, em novembro atingiu 7,75 e agora em dezembro 9,25. Ele atinge o teto de remuneração, que é 6,17. O teto na taxa 2,99 é 9,16. Houve esse aumento nos juros, então para quem fez essa modalidade teve um aumento considerável na prestação. O que a gente pode falar é que a expectativa de mercado é que a Selic volta a cair a partir de 2023, o que propiciará uma redução na prestação nessa modalidade de crédito. Então, o interessante nessa modalidade é que a partir de agora ela está no máximo, a taxa máxima, só pode cair. Vamos falar agora um pouco sobre as medidas adotadas pelo Conselho Curador do FGTS para estruturar melhor os programas de habitação popular e o programa Procotista. O aumento do limite de valor de imóvel, onde a gente teve nas cidades de 50 a 100 mil, 15%, e nas demais, 10%. O teto ficou em 264 mil, antes era 240 mil. Houve ampliação do subsídio para o grupo 1, um aumento para R$ 47.500, o que vai propiciar a contratação nessa faixa de renda até R$ 2.000. Houve também uma redução dos juros nos grupos 2 e 3 do Casa Verde e Amarela e no Procotista, com a redução de 0,5% até dezembro de 2022. Essas mudanças vão propiciar uma melhoria para o programa Casa Verde e Amarela. Então, um exemplo, uma pessoa com renda de R$ 5.000 fosse financiar um imóvel de 240 mil em 30 anos, teria uma parcela de 1.438, esse valor é 4,3% menor com a redução da taxa. Antes a parcela era 1.503. Outro exemplo já é uma pessoa com renda mensal de R$ 1.500 que mora nos estados do Nordeste, que pode obter um desconto de R$ 34.800 em um imóvel de 150 mil. Antes, esse desconto era no máximo 23.200. Então, essas foram as mudanças que o Conselho Curador fez para estimular a habitação popular. Aqui temos um resumo elaborado pela Caixa das mudanças nas taxas de juros. Houve uma certa unificação da faixa 1,5 com a 2, propiciando a taxa de 4,75 no Norte e Nordeste e de 5% nas demais regiões. Na faixa 3, houve a redução dos juros de 8,16 para 7,66 até 31 de dezembro de 2022. E no Procotista, de 8,66 para 8,16 até 31 de março de 2022. Isso foram medidas para propiciar o retorno e o estímulo à construção civil nesse segmento.
Aqui alguns detalhes do programa Casa Verde e Amarela, que a gente pegou no site da Abrainc, por faixa de programa. Então, no grupo 1, nós tivemos 5 bi e 978 milhões, no grupo 2, 21.354 e no grupo 3, 5 milhões e 872. Aqui tem o percentual de desconto e a taxa de juros média praticada nesse mercado. Esse mercado ainda não foi afetado pelas mudanças que ocorreram agora pelo Conselho Curador do FGTS, que vão se refletir, esses dados aqui são até outubro. Os estímulos vão aparecer nos dados a partir do final de 2021, que a gente não tem a maioria dos dados ainda, e 2022. Aqui é um gráfico da ABCIP, do SBPE em 2021, houve um avanço de 78% em valor e 116,9% em quantidade, como nós falamos anteriormente, propiciado pela redução na taxa de juros dos financiamentos e a migração do pessoal da faixa 3 dos programas de habitação popular para o SBPE, dadas as condições melhores de financiamento. Aqui é um mapa da Abrainc, aparece a queda da taxa de juros, que em 2017 estava uma média de 8,5%, em 2021, 6,86%. Esse aqui é só para imóveis novos, né? Um levantamento. Em 2021, são dados até outubro. Ultimamente, essa média aqui de 2021, que está em 6,86%, já é bem maior. Se você computar os meses de setembro e outubro, essa média já vai estar acima de 7,5% na taxa de juros do financiamento tradicional. O objetivo dessa resolução foi regulamentar o uso para contratos fora do SFH e a consolidação da regulamentação do uso do FGTS na moradia. Tivemos algumas alterações significativas, a gente vai ressaltar. A motivação legal é a alteração do parágrafo 23 do artigo 20 da Lei 8.036 pela Lei 13.932 de dezembro de 2019. Essa regulamentação demorou aproximadamente 1 ano e meio para ser feita e somente entrou em vigor a partir de setembro de 2021. Basicamente, o uso do FGTS foi autorizado para contratos fora da SFH, desde que obedecidas as condições do Conselho Curador para a fase de amortização. Foram só para os contratos assinados a partir de junho de 2021. Os contratos anteriores precisarão fazer negociação com os bancos. Como nós falamos antes, houve uma modificação do enquadramento dentro e fora da CFH a partir do dia 9 de 9 de 2021. Então, para usar o FGTS, o comprador ou compradores vão ter que atender, ele tem que ter 3 anos de conta, isso não foi modificado, na mesma empresa ou empresas diferentes. Ele não pode ser proprietário, possuidor, permitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial no município de ocupação laboral principal ou de sua residência, incluindo municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana, ou no município onde pretende trabalhar ou residir. Também não pode ser titular de financiamento ativo no âmbito do FGH, em qualquer parte do país e independente do percentual de propriedade. A grande alteração é que esses quesitos vão ser requeridos na data de cada utilização. A gente vai explicar mais para frente que antes o enquadramento para o uso do FGTS era na data da contratação e passou a ser em cada utilização. A partir de junho de 98, foi permitida a concessão de mais de um financiamento no SFH. A utilização do FGTS para amortizar, liquidar o pagamento de parte de prestação era somente no primeiro financiamento ativo. Isso vigorou até 9 de setembro de 21. Ou seja, quem tinha mais de um financiamento no SFH podia usar no primeiro, até 9 de setembro de 21. A partir do dia 9 de setembro de 2021, modificou. Então, se você tiver mais um financiamento no SFH ou comprar um imóvel no mesmo local, cidade limítrofe ou na mesma região metropolitana, não poderá utilizar o FGTS para amortizar ou pagamento de parte de prestação em nenhum contrato. Ou seja, o que modificou? Antes, você podia utilizar no primeiro. Você comprou um segundo imóvel, mesmo que à vista, você podia continuar usando no primeiro. Agora, se você fizer um novo financiamento, você não pode mais. E se você comprar à vista no mesmo local,
ou limítrofe ou na mesma região metropolitana, você fica impedido de usar para amortizar ou para pagamento de parte de prestação. Essa é uma modificação crucial que aconteceu no uso do FGTS durante o ano de 2021. Bom, pessoal, aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bom, nós falamos os principais acontecimentos durante o ano de 2021, colocamos alguns dados importantes. No SBPE foi o maior ano da história que já aconteceu no crédito imobiliário. Tivemos recordes em cima de recordes todos os meses. O ritmo agora tem diminuído. A partir do segundo semestre, ele já tem caído, junto com o aumento da Selic e o aumento na taxa de juros nos financiamentos imobiliários. E atrelado à questão do descasamento entre o custo de construção e o preço na habitação popular. Então, está tendo um certo... Assim, os reflexos desse momento econômico são maiores na habitação popular. A população que adquire os imóveis nessa modalidade estão mais sujeitas à perda de renda, à instabilidade econômica, a questão da inflação e os reflexos em termos de consumo. A novidade que a gente tem agora é que houveram essas modificações que a gente ressaltou aqui, de aumento do limite do teto da habitação popular, e nós tivemos também uma redução até dezembro de 2022 na taxa de juros dos contratos de financiamento do Casa Verde e Amarela e do Procotista, o que pode estimular e ter algum reflexo a partir de 2022. Nós tivemos também o aumento do orçamento do FGTS de forma gradativa a partir de 2022, 2023, 2024 e 2025, e que, aliado a essa redução da taxa, pode propiciar o crescimento, o retorno do crescimento da habitação popular e também na modalidade procotista. Já no mercado de média e alta renda, o que a gente chama do SBPE, a tendência é que os juros continuem a subir. Hoje a média de taxa está em torno de 8%, 8,5%. Ela deve crescer para próximo de 9%, acima de 9% ao ano. Isso vai ter reflexo na questão da renda exigida e na capacidade de pagamento dos compradores. Temos dados que 1 ponto percentual de aumento na taxa de juros aumenta a exigência de renda em uma média de R$ 800. Apesar dessa subida na taxa de juros, o mercado deve continuar crescendo, mas num patamar mais equilibrado durante o ano de 2022. Esperamos que as repercussões políticas que vão acontecer, que é um ano eleitoral, que a gente consiga ultrapassar isso, estabilizar a inflação, estabilizar a economia, conseguir melhores condições. Bom, para concluir, a gente espera que tenha sido útil as informações, esperamos que o ano transcorra com normalidade, que a gente possa desenvolver o mercado por meio de uma estabilidade econômica e política e que a partir de 2023 a gente volte a crescer com mais força. Essa é a nossa expectativa. Um abraço, pessoal. Até a próxima.